Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar conversando sobre um tema extremamente importante no mundo dos negócios, né? E vem sendo muito difundido, que é a centralidade no cliente, né? Principalmente ali a gente pensando, né, na cultura centrada no cliente, para a gente conseguir trabalhar de uma forma plena com gestão estratégica para uma experiência do cliente realmente memorável nos negócios. Mas o objetivo hoje não é trabalhar sobre a cultura centrada no cliente. Porque para a gente ter uma cultura centrada no cliente, antes da gente pensar em ações, antes da gente pensar em equipe, antes da gente pensar em planos, né, de como fazer isso, a gente tem que alinhar da onde vem os insights da própria cultura, né? Da onde vem ali os valores da empresa, da onde vem aquele propósito da empresa e que isso faz perpassar de fato em toda a organização. E são as lideranças. As lideranças são extremamente importantes ali, que se a gente vai falar sobre centralidade no cliente, porque a partir delas, né, elas que dão de fato o tom para um bom relacionamento com o cliente, né, de dentro para fora, de uma forma muito genuína por parte do negócio. Ok, gente? Meu nome é Juliana, eu sou professora do curso de Estratégia e Gestão de Experiência do Cliente na PUC-Rio, inclusive que as aulas vão começar na semana que vem, no dia 13 já. A gente vai ter aulas nas segundas e terças-feiras e a gente vai discutir muito sobre alguns insights que eu trago de forma mais aprofundada no curso, né? Mas para conversar com vocês, eu preparei um material para compartilhar aqui alguns insights bem interessantes para a gente discutir de fato, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, que fica até mais fácil para vocês, né, acompanharem ali o nosso bate-papo. Bom, agora vocês já estão vendo a minha tela, né? O que é, de fato, né, uma liderança centrada no cliente? Antes da gente pensar nessa liderança centrada no cliente, a gente tem que pensar um pouquinho no que é uma empresa centrada no cliente, né? Porque a gente fala muito hoje de cultura, de estratégia centrada no cliente, mas o que é uma empresa, de fato, centrada no cliente? Toda empresa é centrada no cliente? Na verdade, ela deveria ser, né? Mas a gente sabe que o principal objetivo dos negócios é o lucro. E aí que está a grande questão, né? Quando a gente coloca muito lucro em primeiro lugar, muitas vezes, né, a questão ali de atingir alguns objetivos do cliente tende a ficar em segundo plano. E aí que morre o perigo dessa centralidade no cliente de fato. Então, toda empresa realmente consegue ter essa centralidade no cliente, né? É isso que a gente vai estar discutindo hoje e as lideranças são importantes nesse cenário. Hoje a gente vai ver aqui um pouquinho o que é e o que não é, tanto a experiência do cliente quanto a centralidade no cliente, né? Quais são os pontos chaves e alguns insights para embasar, né, a experiência do cliente de fato e um pensamento que faça com que a empresa tenha ali um alinhamento de estratégias para atingir melhor ali os objetivos do próprio cliente. A gente vai discutir o objetivo desse webinar, que é os 5 desafios das lideranças, né, no que tange a centralidade no cliente, e a gente vai fechar com algumas dicas e insights, tá? Então, essa que vai ser a nossa dinâmica aqui. Vocês podem passar, né, as questões de vocês tanto aqui no chat, tá, quanto no YouTube, tá? Eu vou estar ali ligadinho nos dois. Dependendo se eu ver ali a pergunta passando de vocês, tá? Eu vou respondendo, tá? Dependendo se, né, não conseguir ver ali numa dessa no meio do webinar, eu respondo no final, tá? Mas podem fazer as perguntas ali, que fiquem bem à vontade para a gente enriquecer ainda mais esse bate-papo, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês, né? Acredito que muitos não me conheçam, porque eu não sou do Rio, né? Com a PUC-Rio, eu sou de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, mas eu moro em Paris. Então, né, um pouquinho distante, inclusive fuso diferente, né? Tô aqui 4 horas na frente e muitos graus a menos. Mas eu sou a Juliana Cândido Custódio, tá? Eu sou relações públicas, né? Essa minha formação, e daí que que eu comecei a ter, de fato, essa paixão por estudar e atuar com relacionamentos, principalmente relacionamentos estratégicos. Depois eu fiz uma especialização em marketing empresarial,
Depois eu fiz um mestrado em administração estratégica e nessa parte, né, nessa altura do campeonato, tanto na especialização quanto no mestrado, que inclusive eu comecei ali os dois juntos, que eu comecei a trabalhar de fato em pesquisas voltadas a entender, ok, relacionamento estratégico, o que que traz para a empresa e como que ela pode se estruturar para oferecer isso como uma vantagem de fato, não só para o cliente, mas como resultado para a empresa, né? Então, faz ali pelo menos 15, 16 anos que eu atuo e pesquiso com esse tema, né, de relacionamentos estratégicos de fato, né, como que a organização se estrutura para isso. E depois eu fiz um doutorado em administração estratégica, né, tanto na PUC quanto na Paris Dauphine, que é um doutorado em cotutela, e depois, né, dei uma cerejinha ali no bolo, que é um pós-doutorado em psicologia do consumo, que eu queria entender um pouco mais esse lado pessoal, que é importante para a gestão de relacionamentos, principalmente do lado ali dos líderes, né? Como que é estruturada a empresa dentro, através de algumas características e comportamentos para essa entrega de fato de valor para o cliente. Né? Então faz, né, muitos anos aí que eu já pesquiso e já atuo nessa área. Eu comecei a minha carreira, de fato, na Agência Curitiba, atendendo pequenos empreendedores, e foi ali que eu comecei a ver que, opa, relacionamento é uma fonte de vantagem competitiva muito grande, principalmente para quem não tem recurso, né? Para quem tem ali recursos limitados, não pode errar, mas precisa de muita informação de fato, né? Fiz vários projetos, tanto Unimed, Portinari, Notre Dame Intermédica, Batumushi, enfim. Né? Sou professora há mais de 15 anos, já dei aula na PUC do Paraná, né? Agora estou na PUC Rio, nesse curso de Estratégia e Experiência do Cliente. Dei aula na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, na UFSCar de São Carlos, no ISAE FGV, enfim, em várias outras instituições de ensino aí. Opa. Eu recebi uma mensagem que eu estou dando eco. Eu ainda estou fazendo eco? Ainda está tendo eco? Vocês podem só me sinalizar no chat, fazendo um favor, se tá tudo certo ou se está tendo eco. Como que tá? Talvez era o YouTube. Desliguei o YouTube. Vamos ver. Né? Talvez agora está tudo bem. Mas vamos lá, gente. Então, como eu estava falando para vocês, né, já atuo já há diversos anos em diversas instituições de ensino, né? Atuei e atuo tanto no Brasil, na França, na Bélgica e no Marrocos. E eu sou autora do livro Estratégia Descomplicada, onde eu trago um método um pouco, né, mais abrangente para a gente trabalhar a gestão da experiência do cliente, mas com uma estratégia de fato nos negócios, né? Inclusive, esse livro ali vocês podem encontrar na Amazon, né, ou direto ali comigo, no blog ou no site da RepTrack. Eu sou fundadora da RepTrack. A RepTrack é uma startup que trabalha com gestão estratégica da experiência do cliente através de uma metodologia exclusiva. Através da nossa metodologia, a gente consegue realmente elevar a experiência do cliente a um nível estratégico, analisando diversos insights dentro da cadeia de valor do negócio. Então, mais do que pensar só no cliente, a gente pensa em como estruturar de fato a empresa para ser um verdadeiro negócio de experiência do começo ao final, não só da jornada do cliente, mas principalmente do negócio, em termos de estrutura, estratégia e cultura ali para esse cliente. Ok? Quem tiver interesse, né, em ter mais conteúdos, mais acesso, né, ao conteúdo que eu produzo, vocês podem me seguir tanto no Instagram, TikTok, YouTube, né? Até eu vou falar para vocês se inscreverem no canal do IAG da PUC Rio, quem está assistindo no YouTube, quem não está assistindo no YouTube, né? Anota para depois seguir, que eles têm vários conteúdos bem interessantes. O meu no YouTube é Estratégia Descomplicada, né? Sigam também, que cada 15 dias, mais ou menos, eu coloco conteúdos novos. Mas nessa minha longa jornada ali de pesquisar, estudar e trabalhar com relacionamentos estratégicos, uma coisa que eu percebi é que nem toda empresa está preparada realmente para ser a melhor experiência para o cliente. Né? Quem dirá uma boa experiência para o cliente de fato. Né? Porque para a gente ofertar essa experiência do cliente, a gente precisa de diversos elementos, que não são apenas a questão da gente ter um atendimento,
né, um canal de contato ali que realmente preste atenção no cliente, que ofereça ali um momento memorável com ele naquele canal, né? A empresa, ela tem que pensar no todo, de uma forma global para a oferta dessa experiência de fato, né? Porque longe da gente pensar em só canal de contato, a gente pensar na experiência do cliente é pensar na capacidade da empresa de ser memorável de fato para esse cliente. E ser memorável de fato é a capacidade dela oferecer algo a mais ali, principalmente em comparação com os próprios concorrentes, né? Na minha opinião, até trouxe isso aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Que a experiência do cliente, não só experiência do cliente, mas o próprio termo experiência, ele vem sendo utilizado de uma forma muito banalizada. Não sei o que vocês acham sobre isso, né? Mas tudo se transformou em experiência, né? Experiência daqui, experiência dali, enfim, né? A gente tem, né, de fato, o que é e o que não é experiência do cliente. Eu acho que isso que a gente tem que levantar. Porque experiência, né, é um termo que a gente tem que levar um pouquinho ali ao pé da letra, né, e distanciar, né, principalmente quando a gente fala de experiência do cliente, distanciar de atendimento e relacionamento. Isto, né, atendimento e relacionamento, ele é uma parte essencial da experiência, mas não é o centro, né? Isso que a gente tem que realmente entender, né? Que experiência é um pouco mais do que isso, porque experiência é a questão da vivência do cliente em contato com essa marca. E essa vivência do cliente em contato com a marca, a gente tem que entender que envolve todos os momentos dentro ali do processo de decisão desse cliente, não apenas ali dentro dos canais de contato de uma forma direta que a gente vê, né? Mas principalmente de uma forma indireta, que influencia muito na criação das expectativas desse cliente e, consequentemente, no que ele vai esperar daquela empresa, de como ele vai avaliar tudo que ele está recebendo, né, em todos os momentos ali, de fato, do contato dele com a empresa. E esse contato a gente não pode levar ao pé da letra, né? Que é contato ali, seja via chat, seja via atendimento, né? Por um saque, seja atendimento numa loja, seja enfim, qualquer canal que a gente tenha ali um relacionamento direto com a empresa. A gente tem que pensar esse contato, até mesmo o produto é um ponto de contato, inclusive um ponto de contato fundamental, né? A base da experiência. Tem uma coisa que eu gosto de falar é que a empresa que não tem um bom produto não consegue oferecer a melhor experiência do cliente. Ela trabalha com atendimento e relacionamento. Experiência do cliente a gente tem que ter na base do próprio produto, do próprio serviço, essa busca pelo algo a mais, essa busca pela excelência. Se não, que experiência que a empresa realmente vai estar dando? Concordam comigo? E aí a gente tem que pensar que também, né, tem toda a questão do universo da marca, né, que envolve essa criação de uma boa experiência, porque ela dá ali um endosso para a percepção de qualidade ou não do cliente. A gente também tem a relação ali do pós-compra, que é o envolvimento ali de uma forma indireta mesmo com o produto, mas principalmente ali com o aspecto do dia a dia daquele consumo, né? Ele já comprou, ele não está ali em contato com a empresa, mas é o que ficou, tanto em lembrança quanto em produto, quanto em serviço, né? O benefício proposto também é uma forma de relacionamento com aquele cliente, e isso a gente não pode deixar de lado, tá? Então, por isso que a gente tem que considerar a experiência de uma forma mais abrangente, né? E o que não é a experiência do cliente? Experiência do cliente, a gente não pode ver só como atendimento e relacionamento. Até muita gente fala, né, experiência e relacionamento é diferente de experiência, mas volta, né, nessa questão de canais de contato. Se a gente parar para pensar, até pegando uma lógica aqui, a gente tem a experiência do colaborador, bem interno da empresa, ok? Depois da experiência do colaborador, vamos pensar do lado de fora, né, da empresa. A gente começa a ter ali, né, na base, se a gente pegar uma bolinha, né, a gente tem o atendimento como uma peça central. Esse é uma parte chave, primária ali, mais operacional que a gente tem dessa questão da experiência. Depois, a gente tem uma experiência um pouquinho maior, que é ali a parte do Customer Success, né, que vai ser ali toda a parte do onboarding, de uma atenção um pouco mais direcionada, mais especializada para esse cliente. Depois a gente tem a experiência do cliente. Vejam que a gente está expandindo.
né? A experiência do cliente, né? Ela trabalha, ela atua ali de uma forma a alinhar a melhor entrega nos canais de contato, né? Para fornecer esse relacionamento de ponta a ponta na jornada do cliente de uma forma que seja otimizada e memorável. Mas, além dele, além dessa experiência do cliente, a gente tem a relação ali da experiência com a marca que envolve tudo que está dentro dessa, né, dessa perspectiva. E depois a gente tem o Business of Experience, né, que é a experiência do negócio, que é a gente pensar em experiências num nível mais estratégico, que é onde a gente vai incluir tudo que a gente já falou para alinhar a cadeia de valor de fato, tá? Então, estou trazendo um pouquinho isso para vocês diferenciarem, né, o que a gente vai tratar aqui. Não experiência como atendimento e relacionamento, mas muito mais experiência, né, em torno da centralidade do cliente de uma forma mais abrangente, de uma forma mais como a gente pode entregar valor para esse cliente e, consequentemente, ter mais resultados para o negócio, né? Afinal, é isso que todo líder espera. Se a gente pegar, por exemplo, a experiência da Apple, né? Apple é a empresa que eu acredito uma das melhores experiências que a gente pode ter de ponta a ponta, tá? Sabe por quê? Primeiro, porque a gente já distancia o conceito de atendimento e relacionamento, né, de experiência. Isso é importante. Até eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas, mas aí, né, para mim mesmo, não necessariamente para cliente, enfim, mas para testar essa relação entre atendimento e experiência, comparando as lojas conceito, tanto da Samsung quanto da Apple, tá? E aí, o que acontece, né? A Apple, a gente tem ali a experiência no todo, a experiência no produto, né? Desde a questão ali de software, né? Na questão ali da interconectividade em todos os aparelhos que geram mais conforto, a questão da usabilidade, foi demais. A questão da usabilidade, né? A gente tem a questão ali relacionado até mesmo a estética, né, a parte visual desse produto, que é numa perspectiva ali para elitizar de fato esse uso, esse consumo, né, para elevar ali essa questão da percepção da marca, né, envolve a questão da marca como um todo, enfim. Atendimento é o melhor atendimento do mundo, né? Aí eu falo indo, por exemplo, em lojas próprias, lojas conceito, é um atendimento bom, ok, mas a experiência não está ali. A experiência está em todo o resto, em todo o entorno desse produto, né? Então a gente tem não a experiência apenas com o produto, não apenas com o serviço, tampouco com o atendimento, mas a gente tem o todo, desde a questão da atmosfera da loja, a forma de condução do processo de compra, a disposição dos aparelhos, a forma de pagamento. Percebam que é tudo. Está em todos os detalhes do que a empresa faz e consegue entregar, de fato, isso através ali de uma experiência, de fato, uma vivência com Apple de uma forma memorável, né? Então, aqui só para retratar um pouquinho, né, por exemplo, algumas lojas. Essa daqui são duas lojas em Paris. Então, a gente pode ver que desde a questão do layout, disposição, cores utilizadas, tudo isso é para envolver numa atmosfera de relacionamento mais otimizada, né? Então, é pensado de uma forma estratégica para priorizar essa aproximação ali, de fato, com os clientes. Agora, se a gente sai desse universo de tecnologia, vamos entrar na parte ali de comida, restaurante, tá? Se a gente pensa em restaurante, a gente tem o quê? Né? A gente tem ali alguns tipos de restaurante que a gente já, de cara, a gente já associa uma experiência melhor ou uma experiência pior, ok? Ou uma experiência dia a dia ou uma experiência mais sofisticada. Por exemplo, esse primeiro restaurante aqui dessa imagem, né? Percebam. Agora, esse segundo restaurante dessa imagem, percebam. Tem muita diferença? Tem, né? Qual que é a diferença? Primeiro, esse daqui, né, a gente vê ali que é um restaurante mais popular,
É um restaurante ali que tem ali uma boa organização, dá para ver pela foto, né? Mas é bastante gente, não tem um nível de conforto, né? Ok. A cor vermelha, que acelera o consumo, né? Deixa as pessoas ali já em busca de mais agilidade, de uma forma natural, né? Muito iluminado, né? Chão frio. A gente vê ali o serviço de buffet, onde elas mesmas estão servindo. A gente vê os clientes que estão utilizando o serviço, né? Mais ali no dia a dia, né, mais trabalhadores, enfim, ou quem está buscando ali uma comida mais rápida, barata, acessível, né, prática ali para comer e matar fome, ponto, né? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Vocês estão percebendo uma memoralidade, né? Vocês estão percebendo algo que realmente seja experiência nessa foto e nisso que eu estou contando para vocês? Aqui a gente pode ter um bom atendimento, a gente pode ter um bom produto, a gente pode ter um bom ambiente, né? Ok, mas né, é um serviço um pouco mais popular. Então a gente tem que entender que a experiência aqui tá associada como vivência, enfim, mas é um outro tipo de experiência como aqui. Aqui nesse restaurante, percebam que a iluminação é mais baixa, tem vista, né, da cidade, a gente consegue ver ali os móveis, né, mais sofisticados, a organização da mesa diferente, uma recepção mais especializada, mais diferente ali, né, mais individualizada, o atendimento e o relacionamento que ela propõe, né? Então a gente está vendo aqui as diversas questões que deixam a percepção desse serviço com mais valor agregado, fornecendo uma experiência que tende a ser melhor do que aquele outro, ok? E aí, por que eu estou trazendo esses dois para vocês fazerem um contraponto? Quer dizer que né, um restaurante popular não consegue ter experiência do cliente? É só o restaurante né, que é mais elitizado? Quer dizer que lá é só atendimento, aqui é a experiência do cliente? Não necessariamente. A questão é que são experiências totalmente diferentes, mas quando a gente vai no conceito de fato da experiência do cliente em busca da memorabilidade, em busca de realmente ofertar algo a mais para esse cliente, né? A gente ofertar algo de valor para ele, esse segundo ele tem muito mais facilidade de ser a melhor experiência do cliente, ou ser uma boa experiência do cliente, diferentemente do primeiro. Sabe por quê? Não é uma questão de a empresa ela não consegue, mas pode ser que ela não tenha a estrutura adequada para conseguir ofertar a melhor experiência do cliente. Isso por uma lógica de negócio. Né? Geralmente, o restaurante mais popular, a margem vai ser pequena, ele precisa de mais rotatividade de pessoas, aumentar ali o volume de demanda. Aumentando a demanda, né, ele aumenta ali a força de serviço. Consequentemente, né, cadê aquela super qualidade, super asseio? Às vezes não dá, não é nem questão de a empresa não quer, às vezes não dá. É uma decisão, né, estratégica ali. E ali, né, envolve muito da questão da capacidade, inclusive, da liderança de focar na excelência de serviço, enfim, para as coisas saírem no mínimo detalhe para conseguir ali ter uma experiência de fato muito boa para o cliente, o que se torna um pouco mais difícil. Já nesse segundo, a gente tem um serviço, uma cadência um pouco mais lenta, a gente tem ali uma especialização maior, não só no atendimento, mas no que é feito, como é feito, né? A cadência é diferente. E aí tem a questão ali de ser um pouquinho mais. Tem a questão do preciosismo, né? Na entrega, né? Em todo o processo ali dessa recepção, desse envolvimento com esse cliente. E aí a gente tem que pensar aqui. Opa, então quer dizer que quando um negócio ele tem um diferencial mais elevado, ou quando ele envolve ali um preço mais elevado, ele tem mais facilidade de fazer uma experiência melhor para o cliente? Sim, ele tem mais facilidade. Né? Percebam, vamos comparar a Apple com qualquer outro aparelho de celular, qualquer outra tecnologia né, de comunicação ali. É difícil bater a Apple, certo? E também é difícil bater no preço. Mas porque é uma questão estratégica, é uma questão de organização da empresa para isso.
tá? Então, isso que a gente tem que ser bem consciente. Se a empresa ela não tiver uma estratégia, uma estrutura, uma cultura focada de fato no cliente, ela se perde fácil, né, em termos de organização interna, em termos da questão de custo, né, em questão de falta de agilidade, mas não porque ela não necessariamente não pode, não tem competência, é porque ela não foi organizada para isso. Né, ela não está estruturada para isso, tanto em termos de pessoas, às vezes de processos, né, de estratégia ali de fato, ok? Então, dito isso, né, do que não é experiência, né, do cliente, a gente tem que diferenciar o que é experiência para o cliente e para a empresa. Também tem essa, né? Para o cliente, a experiência, ela vai ser ali a expectativa criada, o que ele está mentalizando ali na cabeça dele, a entrega que ele recebeu, que tem que ser muito alinhada em todos os pontos da jornada. E aqui eu não estou falando de canal de contato. Ponto da jornada é desde a questão do produto, o produto cumprir, né, de fato, com o que ele prometeu, a questão do serviço, a questão da agilidade e todo o contato, de fato, realizado com essa empresa. E no final, ter uma emoção associada a esse consumo, né? Uma emoção vivenciada que seja positiva, porque é isso que é a experiência, é fazer algo para gerar uma emoção que possa ser lembrada, recapturada depois, para aumentar ali ou criar uma fidelização, né? Principalmente ali mais atitudinal, para criar esse envolvimento mais emocional de fato com a marca. Já para a empresa, a gente tem que pensar que a experiência é o outro lado da moeda, que não é a expectativa, mas sim a criação da vontade. A empresa tem esse poder de colocar ali na cabeça do consumidor que ela vai entregar ou não, né? Criar ali a história. Então, é criar a vontade. Depois disso, é entregar a verdade. E essa entrega de verdade é o alinhamento entre o que ela propôs, né, em termos de expectativa para esse cliente, e o que ela está ofertando de fato, em qualidade de produto, serviço, né, prestações, enfim, a facilidade, tudo que realmente ela prometeu, ela tem que entregar, que é isso que o cliente vai estar esperando. E no final, proporcionar um valor, né, agregado tanto para o cliente e ter retorno de fato com isso, né? Porque a experiência do cliente não é só para fidelização, né? Para fazer bonito, para encantar o cliente, mas é para fazer a empresa ganhar mais dinheiro. A empresa que tem melhor experiência do cliente, ela ganha naturalmente mais dinheiro. Até tem um estudo da Accenture que chega a ser 6 vezes mais, né, do que uma empresa que não trabalha, de fato, com essa experiência do cliente como estratégia. Por quê? Porque tem a questão da possibilidade de aumentar as margens ali do produto, né? Tem a questão ali de aumentar o valor agregado, né? Enfim, tem a questão da fidelização que naturalmente aumenta o volume de recompra e aumenta o volume de compra ali dos clientes e, consequentemente, isso tudo traz mais lucro para a empresa, tá? Mas para a gente pensar, né, nessa questão da gente organizar a empresa, até mesmo antes de falar da liderança, né? De organizar a empresa para ter uma centralidade no cliente, para ela realmente conseguir pensar no cliente, né? A gente tem que pensar em alguns pontos chaves. E esses pontos chaves eu trouxe em torno de alguns aprendizados que eu tive e que, assim, norteiam muito como eu penso, como eu trabalho a metodologia, tanto no curso da PUC-Rio quanto na RepTrack, né? A forma em que eu trabalho hoje vem desses aprendizados, porque eu sempre fui muito curiosa para melhorar questões de relacionamento. Não só relacionamento com empresas, mas relacionamento. E relacionamento nada mais é do que a gente conseguir entender pessoas para trazer informações para a gente saber, muitas vezes, como agir. Né? Meu primeiro aprendizado foi lá na minha primeira experiência que eu tive, né? Inclusive eu trago ela como primeira experiência profissional, antes mesmo da agência Curitiba, que eu era do esporte, né? Era do vôlei. Então, nesse momento da minha vida, os relacionamentos já eram muito importantes. Sabe por quê? Quando a gente está no esporte, uma coisa que a gente tem muito, né, em mente é que a gente tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Porém, esse aperfeiçoamento, né, essa busca de vamos treinar, melhorar, enfim, chega num nível que atleta de equipes de alto rendimento, enfim, tá todo mundo ali, né, numa geração de um controle muito grande, tem todo mundo mesmo
quase mesmo nível ali de técnica, enfim, da onde ter mais vantagem, né? A vantagem vem também de conhecer o outro, além da gente ter o controle sobre a gente mesmo, né? Ter toda essa questão de controle do que a gente faz, como a gente faz, né? A questão das técnicas, a gente tem que ter vantagem conseguindo entender o outro. Entender o outro é saber se ele vai para lá, ele ataca para cá, se ele faz isso, vai acontecer aquilo, né? Opa, esse atleta, ele age dessa forma, esse daqui fica mais nervoso assim. Isso tudo é uma informação que gera vantagem. Isso é ótimo, né? Mas, além disso, né? Mesmo eu tendo controle sobre o que eu faço, mesmo sabendo, né, o que o outro faz e trazendo isso de informação para gerar vantagem, só ganha de fato em equipes de alto rendimento a equipe que erra menos. Errar menos é algo chave quando a gente trabalha, inclusive, experiência do cliente. Sabe por quê? A gestão do erro, né, é muito forte, porque o erro, quando chega na ponta, quando chega ali no momento de um campeonato, já perdeu o ponto, né, já gerou vantagem para o outro. Com o cliente é a mesma coisa. A partir do momento em que você errou com esse cliente, ele já viu um problema na sua empresa, você já abriu margem para ele olhar para o concorrente, não necessariamente ali com o seu produto, né? E por que eu trago isso para você? Porque quando a gente pensa em experiência do cliente, as lideranças têm que entender que a gente não pode ficar focando na correção de problema, ok? A boa empresa, aquela que quer correr atrás da experiência do cliente, não é aquela que corrige problema. Corrigir problema, todo mundo corrige, ou pelo menos todo mundo deveria corrigir. Corrigir problema é obrigação de toda empresa. Se ela não está corrigindo, ela já está errando aí. Agora, prevenir problema, aí é vantagem. Perceberam a diferença? Quando a gente trabalha nessa lógica da prevenção, tem muita gente que fala, né? Ah, mas isso é trabalhar ali com pessimismo, enfim, né? Eu acho que todo líder, de fato, ele tem que ser menos otimista e mais pessimista, sem passar isso para a equipe de uma forma ali direta, lógico. Mas por quê? Quando a gente vê os lados negativos do que pode dar errado, a gente tem muito mais informação para conseguir escolher os melhores caminhos para chegar no mesmo objetivo, mas driblando o que pode dar de errado. É tentar se antecipar de certa forma. E essa prevenção, ela só acontece quando a gente tem muita integração entre as áreas, a gente tem muita comunicação e tem muita informação. Aí a gente consegue gerar essa vantagem, porque se a gente tem informação, se a gente tem essa integração, essa boa comunicação, a gente consegue saber o que pode acontecer. E aí a gente tem a questão da prevenção. Quando a gente não tem essa integração, quando a gente não tem esse nível de informação, aí não tem como, não tem o que fazer de fato, né? A mesma coisa lá no esporte, né? Os times que eles têm maior integração, maior coesão de fato entre os membros da equipe são aqueles que realmente, né, conseguem ali quase que diminuir ali a possibilidade de erro do outro, trabalhando ali quase como uma sinfonia, sabe? Então, isso que é importante a empresa entender. O segundo ponto, né, o segundo desafio que eu trago ali, foi num segundo momento, né, que eu vendo ali na questão de relações públicas ainda, a gente tem uma relação muito forte entre o ser e o parecer. Inclusive hoje em redes sociais, né, a gente está cansado de ver essa questão, né? Muita gente ali mostra o que não necessariamente é, mas as pessoas, o público, compra aquilo como uma imagem, como um reflexo do que ele gostaria, do que ele acabou de ver, e ele vai acreditar, vai fazer todo um universo na cabeça dele em torno daquilo que foi transmitido. E essa relação entre o ser e o parecer dentro da experiência é perigoso. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em criar uma identidade, né, é uma coisa. A gente cria muito com base no que a empresa é, no que a gente é, enfim. Né? Agora, a gente sustentar isso e conseguir adaptar essa identidade de uma forma genuína. Identidade a gente não adapta, né? Mas o que a pessoa vai receber, a parcela ali da nossa identidade, para ela aceitar, para ela comprar a ideia, para ela estar junto, é uma capacidade de adaptação
adequação de fato, através de muitas informações, né, que é muito grande, muito precioso para a experiência do cliente. A gente que estuda comunicação, né, relacionamento, a gente sabe que a mensagem tem um poder, tem um peso muito forte. E o que é esse peso forte, né, em termos de mensagem? É a questão da gente conseguir manipular percepção, manipular o que o outro vai achar, vai pensar, ou até mesmo como vai agir em relação a um determinado fato, né? Isso mídia faz muito. Isso não estou falando só em petit comitê de empresa, né, ou um influenciador social, até mesmo redes sociais, no dia a dia, mas mídia faz muito disso, né, dessa criação de uma atmosfera de comunicação, ali de uma mensagem, para manipular. Manipular parece um termo feio, mas enfim, né? A opinião pública. E isso que deve acontecer na experiência do cliente. A empresa tem que conseguir se antecipar de fato para conseguir se adaptar ao que o cliente espera receber de fato, né? A percepção de fato desse cliente. Então, suprir a necessidade do cliente, toda empresa tem que fazer, né? Até mesmo falam muito dessa questão do básico bem feito, nessa questão de atender a necessidade do cliente. Acho que isso é super importante, mas isso é o básico, é a obrigação de toda a empresa. Aí não está ainda a experiência. A questão é a empresa conseguir saber se adaptar através de diversas informações para personalizar, entre aspas, né, para fazer com que ela seja percebida de uma forma adequada pelos seus públicos, para com isso ter vantagem. Só que isso só é possível quando a gente tem muita informação. Muita informação sobre o quê? Sobre concorrentes, sobre o consumidor, sobre o cliente, sobre comportamento, sobre tendência. Então, a gente só consegue fazer isso e a gente só consegue se antecipar quando a gente tem muita informação, quando a gente tem muito dado. E aqui, dado eu estou falando, não é nem dado de satisfação, dado mais quantitativo, mas é dado qualitativo mesmo, tá? É saber o que se passa de fato, né? Sair na frente. E o terceiro ponto-chave, né, que eu aprendi muito nessa questão dessa atmosfera de como a empresa tem que pensar e se estruturar em torno de relacionamento, foi na experiência profissional que eu tive nos quase 8 anos de agência Curitiba. Eu fazia atendimento a pequenos empreendedores, né, numa parceria ali com o Sebrae. E nesses atendimentos, uma coisa que eu percebi, até a época que eu trabalhava ali, para mim era muito gratificante, porque eu fazia uma relação entre academia e mercado. Eu realmente, o que eu aprendi em sala de aula, eu vinha testar nas empresas. Opa, vamos tentar ajudar aqui? E o que eu não sabia que acontecia no dia a dia, eu levava para a universidade para entender aquilo. E uma coisa que eu vi é que quanto menos recurso as empresas tinham, quanto menores elas eram, quanto mais dificuldade elas passavam, melhores relacionamentos elas tendiam a fazer. Porque quando não tem recurso, vai atrás do recurso que tem, que é fazer parceria, que é pegar o primo, o amigo, e, enfim, fazendo redes de relacionamento. E quanto maior a rede de relacionamento, mais conhecimento, tanto ali do setor, dos consumidores, enfim, mais informações aquela empresa tem, né? Mais informação de tudo, informação fluindo para ela, as pessoas contando, falando sobre para ela. E quanto mais conhecimento ela tem, quanto mais informação ela tem, mais controle ela vai ter sobre o que ela pode e o que ela não pode fazer. E com isso ela consegue ter muita vantagem, né? Então, o relacionamento não é a gente só pensar na experiência do cliente lá na ponta, mas a gente pensar em como ter uma vantagem de uma forma interna na nossa estrutura para que isso consiga refletir de fato de uma forma consequente para esse cliente, ok? Então, a gente tem que pensar, né, nessa questão de que ter dados, de novo, para tomada de decisão é uma obrigação. Toda empresa tem que ter informação. Toda empresa tem que ter, né, esses dados, tem que ter ali uma fonte preciosa para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, como está a percepção do cliente, né? Isso não é mais diferencial, né? Já passou o tempo de ser diferencial. A empresa que ainda não tem dado para tomar decisão, ela está atrás, né? Então, assim, ter esses dados hoje
está muito fácil, não só com o uso da inteligência artificial, que inclusive a gente tem que tomar muito cuidado na experiência do cliente. Até depois, se der um tempinho, eu falo sobre isso. E até hoje eu participei de um workshop sobre isso ali no Google, bem bacana. Mas a questão de informação, todo mundo tem. Agora, saber usar essas informações para tomada de decisão, aí que está a grande vantagem, né? Porque a gente tem uma parcela ainda, tanto de gestores, líderes, enfim, até mesmo equipes de CX, que tem uma certa dificuldade na utilização dos dados, né? Mas a utilização dos dados sem tentativa e erro. Porque se a gente não tem uma metodologia de fato para ter esses dados, para extrair o melhor deles e para saber como a gente vai traçar ali uma diretriz para usar eles, a tendência da gente cair ali numa tentativa e erro do tipo, eu acho que é muito grande, tá? Então, isso que a gente tem que tentar diminuir a todo custo, porque o eu acho para empresas que não têm muitos recursos, né, ou tem ali uma necessidade de ser ágil, não ficar errando, fazendo por tentativa e erro de fato, para ela é um custo muito grande, né? Então a gente tem que pensar nessa lógica de como ter mais vantagem através da informação, mas no bom uso dessa informação. Para isso a gente precisa de método, né? Saber de fato o que e como fazer. Até por isso que a gente tem que pensar na experiência do cliente na empresa. Como que ela está? Onde ela está? Já que a gente vai falar de liderança, né? A gente está falando de organização da empresa, mas a liderança, né? A experiência do cliente, desculpa. Aonde que ela reside, de fato, dentro do negócio? A gente tem experiência no nível operacional, né? Aí, né, no nível operacional, é onde a gente vê muito a questão dos canais de contato, a gente vê muito a questão do relacionamento, de serviços ao cliente, a gente vê a questão do atendimento, é quem faz de fato esse relacionamento acontecer. Aí a gente tem essa experiência do cliente a nível operacional. Aí a gente tem também a experiência do cliente a nível tático. A experiência do cliente a nível tático é aquela experiência do cliente que vai na organização fazer um alinhamento ali de tudo, né? Vai ver o que está acontecendo entre os setores, vai passar as informações ali para o operacional e tanto para o estratégico, né? Vai fazer esse meio de campo, vai ver o alinhamento, né, dos canais de contato. Então tem toda essa questão, né, do CX a nível tático. Mas a gente tem uma experiência que está a nível estratégico. E o que é essa experiência a nível estratégico? Essa experiência é aquela questão da empresa realmente ter uma centralidade no cliente. É a questão da empresa ter um propósito maior, dela não apenas satisfazer uma necessidade ali do cliente, um desejo do cliente, mas é ela, a razão de ser dela, ser o cliente. E a partir disso, ter a capacidade de estar alinhando toda a estrutura, cultura e estratégia para que todo mundo fale a mesma língua dentro da empresa. Então, está muito associado com planejamento estratégico e com os altos escalões do negócio, de fato. E quando a gente fala em trabalhar uma centralidade no cliente, né, uma cultura centrada no cliente, da onde que a gente começa? A gente não começa do operacional, a gente não começa da base, a gente começa do topo. Sabe por quê? Da onde que vem os valores da empresa? Da onde que vem o propósito da empresa? Da onde que vem, de fato, a distribuição de recursos, a criação de prioridades? Vem de cima para baixo. Né? Até mesmo tem várias teorias, enfim, né? Várias leituras até relacionadas com essa questão da cultura, né, empresarial. A cultura empresarial, ela está muito enrustida em como a cúpula do negócio, né? O alto escalão vai estar lidando de fato com o negócio, como ele vai estar atuando, vai estar gerenciando, como ele vai estar olhando para o cliente, para as suas equipes. Ele vai estar dando o tom, né, de cima para baixo. Então, né, começar da base, eu vejo muito como trabalho de ok, é trabalho de formiguinha, porque a gente também tem uma relação muito forte entre essa questão do operacional, né, começar ali por treinamentos, desenvolvimento, que as equipes que estão recebendo essa informação, não necessariamente elas têm uma grande perenidade no negócio.
Então, a gente também tem que entender a lógica organizacional, né, de como perpassar essas informações de uma forma a subir estrategicamente, o que é muito difícil. Né? Então, empresas que querem ser centradas no cliente têm que ter um trabalho muito forte, começando de cima para baixo. Né? De baixo para cima é mais difícil, mais trabalho de formiguinha, tem várias barreiras, e aí barreiras organizacionais mesmo, enfim, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Mas só para vocês entenderem. Que daí, dessa perspectiva, que nascem os desafios que a gente vai conversar, que são os desafios da liderança centrada no cliente, né? Então, para a gente ter uma liderança de fato que pensa no cliente, que age para o cliente, depois de tudo isso que eu falei em relação da empresa, vocês já viram que uma das grandes barreiras, um dos grandes desafios é a própria estrutura organizacional. É como o negócio se comporta, é as relações que existem internamente, né, e como que isso vai acontecer de uma forma natural no ambiente de negócios. Então, o primeiro desafio, tá? E assim, o grande desafio ali, né, dos líderes é distinguir, diferenciar o que é a necessidade, o que é a prioridade do cliente e o que é a necessidade, a prioridade da empresa. Sabe por quê? Parece que isso é básico, né? Seria, mas é como eu falei para vocês, o foco da empresa é gerar lucro, o foco da empresa é ter rentabilidade, o foco da empresa é crescimento. Crescimento, às vezes de base, às vezes financeira, né? Mas é crescer, é lucrar mais. E a necessidade do cliente? A necessidade do cliente é ter produtos, serviços de valor, é realmente ter algo que ele goste, que ele faça sentido para a compra dele, que valorize o rico dinheirinho dele. Então, são objetivos, de uma certa forma, não chega a ser conflitante, tá? Mas podem vir a ser. Se a empresa não souber fazer a leitura de que cada, né, momento ali mesmo do contato do cliente com a empresa, quer dizer que a empresa também, naquele momento, tem um objetivo dela e que não necessariamente é o mesmo do cliente, não necessariamente está alinhado com o cliente. E nisso a gente tem que entender que a empresa ela tem que fazer esse meio de campo. E os líderes estão aí para isso, para saber quando eu tenho que priorizar ali uma necessidade do cliente e quando eu tenho que trazer essa priorização da necessidade do cliente para dentro da empresa para estar adaptando meu produto, meu processo, né, meu esquema ali realmente de atendimento, de relacionamento. Eu tenho que estar vendo o que fazer nisso para eu satisfazer os dois lados, continuar ali gerando o benefício para a empresa, mas continuar gerando mais e cada vez mais benefício para o cliente. Então, o que o líder tem que olhar? Cliente ou empresa? Porque aí é fácil falar, né? Mas o líder tem meta, ele tem meta com a empresa. Então, se ele priorizar muito uma parte ali com o cliente, será que ele vai conseguir bater a meta? Será que vai conseguir ali atender ao objetivo de fato daquele período da empresa? Então, a gente tem essa questão muito forte de ter que ponderar empresa e cliente, até mesmo as próprias percepções, né, daí dos líderes mesmo em relação ao cliente, né, a experiência vivenciada do cliente, como que se passa, qual que é a priorização que tem que ser dada para o cliente, porque tem um estudo, inclusive, da Accenture, que fala que 80% dos gestores acreditam que eles entregam a melhor experiência possível para o cliente. Porém, só 8% desses clientes atendidos por essas empresas acreditam que recebem essa experiência superior. Vejam que a diferença é gritante. E por que a diferença é gritante? Cada um tem sua percepção. O universo do gestor é um, o universo do cliente é outro. O que o cliente pensa, né, o que ele quer, está muito focado no que ele já vivenciou, está muito com um olhar focado na necessidade dele, nos concorrentes, enfim. E o do gestor está muito focado no centro do seu negócio. Né? Sabe aquela coisa de, às vezes, tem ali um erro e o gestor passa por aquele erro, depois eu vejo.
Passou um mês, ele depois eu vejo, porque acostuma o olhar, né? Aquilo fica tudo muito enraizado naquele contexto, e aí fica difícil, né, a gente equilibrar essa visão do gestor sobre o cliente, de fato, para fazer a melhor entrega. Então, esse é o ponto ali chave inicial do desafio, é fazer o líder ponderar a questão do olhar da necessidade do cliente e o que é a necessidade do negócio, da empresa. Né? Inclusive, até mesmo no uso de dados, tem nesse mesmo estudo, não, desculpa, esse estudo é da PwC, que 74% dos decisores, eles não conseguem usar dados concretos para tomar decisões relacionadas ao cliente. Isso porque quando a gente fala de experiência do cliente, muitas vezes se fala de métricas de relacionamento, atendimento, satisfação, NPS, churn, enfim, né, diversas outras métricas, mas focando nessa parte cliente, nessa parte de resultado para o cliente, resultado percebido do cliente. E aí, para a gente chegar através desses indicadores em alguma ação de melhoria, é muita tentativa e erro. Né? Para a gente tomar decisão, é apoiado em pesquisa, né? Algo mais palpável, principalmente de percepções, principalmente dessa questão ali de processo, de entrega, não só ponto de resultado, tá? Então, essa questão de diferentes percepções se aplica porque o negócio tem a percepção dele, tem a experiência do que a empresa faz, de fato. Né? Como eu falei para vocês lá, que eu estava explicando dos conceitos, o negócio de experiência, business of experience, é o que abrange todo, que abrange ali a experiência como estratégia do negócio, né? A nível de estratégia empresarial. Já a experiência do cliente, focando no cliente, a gente vai ter a percepção dele, principalmente com base em resultado, né? Satisfação, percepção de produto, né? Que vai criar a lealdade. Então, vejam que um lado a gente tem a empresa pensando nela, outro lado a gente tem o cliente pensando nele. Como equacionar isso? O segundo grande desafio, eu acho que esse é um. O primeiro foi muito importante, mas esse, quase todas as empresas têm esse desafio, que é ter uma comunicação interna muito fluida e otimizada. Sabe por quê? Comunicação interna não é só a gente ter uma boa política de comunicação, não é só a gente ter bons instrumentos, né, ferramentas para fazer perpassar a comunicação, a informação para todos os níveis, mas comunicação dentro da empresa está muito mais associado com abertura à informação, acesso à informação e abertura a receber essa informação. E essa abertura a receber informação, a gente tem dois pontos fundamentais. A questão da própria hierarquia, né, que envolve a questão de ego, a questão de poder, a questão de acessibilidade, né, enfim. E a gente tem a questão, né, do canal, dessa formalização, né, da facilidade ou da dificuldade dessa informação. Então, isso é muito difícil ponderar. Então, comunicação é fundamental para a liderança, porque, como eu estava falando para vocês, uma empresa que quer ser centrada no cliente, ela precisa de muita informação para saber como agir. E como ter muita informação se a gente não tem uma comunicação interna fluida? Né? E o primeiro ponto é a gente saber organizar de fato ali os canais, mas acima de tudo, dar abertura para essa comunicação. Abertura tanto para cima quanto para baixo. Né? Então, até uma questão que eu vejo muito dos líderes, né? Isso não um, não dois, né? Vários líderes, é a questão do distanciamento que às vezes se faz necessário, entre aspas, por uma questão ali de legitimidade de poder, né? Por hierarquia, né? Enfim, por uma questão ali de status dentro da empresa percebido e às vezes necessário, de fato, para até mesmo ter uma questão de respeito, enfim, né? Isto cria uma barreira gigante de comunicação. Então, veja que eu não estou falando de canal, estou falando de comportamento. Né? Quanto mais distante um líder tá da ponta, do líder tá dos seus liderados, mais difícil vai ser a comunicação.
E às vezes não é só estar perto dos liderados, mas é dar a abertura para os liderados falarem, né? Eu sei que muitas vezes para o líder pedir uma opinião, né, ter um feedback, não estou falando sobre o trabalho dele, mas sobre o que está acontecendo, sobre o dia a dia, enfim, às vezes dá aquela coisinha do tipo, eu vou escutar um funcionário, olha onde ele está ainda, né? Enfim, isto é uma grande barreira. Sabe por quê? Dentro da experiência do cliente, a gente tem que ter a consciência de que maior informação quem tem dentro do negócio sobre os clientes é quem está na ponta em contato com o cliente. O cliente ele não está predisposto a ficar falando tudo para a empresa, né? Até mesmo em pesquisas é muito difícil, é mais pesquisa de mercado de fato que vai pegar alguns insights ali mais aprofundados. E mesmo assim não é fácil, né? Pesquisa de satisfação também não é fácil, é uma coisa ali feita a quente, né? Rápido. Mas quem tem muita informação, quem olha para o negócio, quem olha para o cliente, quem está no dia a dia, quem vê a dificuldade, quem vê a facilidade, quem ouve muito, é quem está na ponta. O líder que quer ter uma centralidade grande no cliente, ele tem que ouvir as pontas, ele tem que estar junto desse pessoal e não se distanciar, tá? Faz sentido isso para vocês? Até a gente tem alguns tipos de estruturas que são mais fáceis, né, da gente ter uma comunicação e uma proximidade, que são ali não necessariamente uma estrutura organizacional, mas muito mais um formato de trabalho horizontalizado. Esses são os melhores formatos organizacionais para a gente ter uma boa gestão da experiência do cliente como uma estratégia de negócio, ou seja, setores que se falam entre si, né, no mesmo quase que nível ali hierárquico, líder e liderado exercendo funções, né, distintas, mas logicamente, né, numa forma de comunicação que ela se torne mais fluida, né, ela evite aquela lentidão, aquela barreira, aquela burocracia, que seja mais ágil, mais fluida de fato. A gente tem a questão de que, né, muita autoridade também barra informação, porque o liderado nem sempre vai querer ficar passando tudo para o líder, porque também tem uma questão de preservação de emprego. Eu não posso falar tudo, porque às vezes, né, o liderado vai estar achando o colaborador, vai estar achando que né, ele pode estar se achando que é o chato, que não está certo, que é isso, que é aquilo. Então, nesse eu acho, se perde muita informação, né? Então, a gente tem que ponderar também isso. E até mesmo essa questão de distância e proximidade. Até mesmo ele não está mais lá, enfim, mas na verdade são dois exemplos que eu acho excelentes em termos de gestão, de uma centralidade para o cliente, tá? Não estou falando de empresa, são dois líderes, que um é o CEO do Carrefour França, era, né? O CEO do Carrefour França, aqui, que ele atuava muito, mas muito, junto com as pontas. Então, era aquela coisa de rotinas, visitando lojas, falando com pessoas, ouvindo, porque é daí que vem muita informação, muita coisa, muito insight para levar isso para a estratégia de negócio de fato, né? Outra é a CEO do Platz Athénée, né? Um dos hotéis ali mais reputados, luxuosos do mundo, também ali direto no contato com os atendentes, com o pessoal da recepção, para saber o que está acontecendo, para ficar antenado em feedbacks, não feedback apenas formal, né, mas no dia a dia da operação, porque é isso que enriquece as informações que existem para tomada de decisão. Então, quanto mais perto o gestor está ali do chão de fábrica, né, de quem faz acontecer de fato, mais informação tem e mais a empresa tem a capacidade de se tornar de fato centrada no cliente. O terceiro grande desafio é saber alinhar objetivos funcionais e objetivos estratégicos. Sabe por quê? Todos os líderes, né? Principalmente líderes ali de níveis funcionais, né? Um líder, um gerente, um diretor de experiência do cliente, marketing, enfim, né? De diversas áreas de employee experience. O difícil é que a gente tem um objetivo muito claro dessa área, mas existe, do outro lado, um objetivo muito claro da nossa empresa. Então, como fazer que
o objetivo funcional e o objetivo estratégico, eles estejam de fato alinhados e que o próprio líder, né, como colaborador que precisa atingir a sua meta, ele consiga ter o resultado de fato para o negócio. Então, essa questão do alinhamento empresa e a sua área é extremamente importante e muito líder deixa, né, pensa só na sua área e pensa depois, logicamente, eu atingindo esse objetivo, a empresa vai ter ali o resultado que ela queria. E às vezes nem é sempre assim, né? Às vezes uma deslizada, uma para cá, não é nem não um atingimento de meta, né? Mas a questão ali de um objetivo ou a forma de fazer, a forma de cumprir aquele objetivo pode se desviar de um objetivo estratégico. Então, como ponderar de fato isso? Né? Então, algumas questões, né, que a gente tem que sempre colocar em xeque quando a gente fala dessas questões ali táticas, né, mais relacionadas a áreas funcionais e estratégico do negócio, é o tempo da tomada de decisão, o tempo de fato ali desse objetivo. Né? Eu estou pensando só no curto prazo ou eu consigo pensar a médio e longo prazo através desse curto prazo? O que é melhor para eu conseguir atingir um bom resultado? Longo prazo é estratégico. Curto prazo é muito operacional. Curto prazo é pouca informação, né? É coisa rápida, mas às vezes eu vou estar só remediando algo que vai me explodir lá para frente. Se explodir esse problema lá para frente, e aí, como é que fica? Né? Sabe aquela coisa da batata quente? Né? Então a gente tem que pensar nesse formato também. Uma outra questão, né? Pensar no resultado da área ou do resultado da empresa. Eu preciso pensar no resultado da minha área, mas de uma forma associada com o resultado da empresa e nunca de uma forma isolada. Né? Além disso, eu tenho que saber integrar. Acho que isso também é bem difícil e entra nessa perspectiva não só do líder liderado, mas do líder dentro da própria organização, que é pensar na equipe, né, tanto nessa questão de informação quanto tomada de decisão e relacionamento, logicamente, mas é pensar nessa equipe, ok, como que eu vou me relacionar com os meus liderados e como que eu vou me relacionar com a equipe estratégica para passar essa informação. Percebam que aí a gente tem dois níveis de relacionamento que eles são interdependentes. Eu preciso trazer informações estratégicas para endossar, né, o que eu peço para a minha equipe, para aumentar a coesão dessa equipe em torno daquele objetivo que eu quero na minha área, mas como passar as informações da minha equipe de uma forma para agilizar algumas prioridades, né, de uma forma mais imediata, para, né, a gerência, para a direção do negócio, para o CEO, enfim, né, para quem possa realmente interessar e decidir de uma forma mais agilizada. Né? Então, de novo, uma coisa, quando a gente pensa só na área funcional, muitas vezes é pensar em remediar. Né? Eu vejo muitos gestores querendo ali, em doses homeopáticas, fazer projetinhos, né, para melhorar coisinhas. Isso não necessariamente é ter uma centralidade no cliente, porque você melhorar as coisinhas, enfim, é melhorar uma funcionalidade aqui, nananã, mas o que isso vai agregar para o todo lá na frente? Então a gente tem que pensar de uma forma mais global. Até fazendo um comparativo, quando se vai no médico, é diferente, o médico não vai lá dar um Buscopan só porque você está com dor de barriga. Ele vai fazer diversos exames, ele vai ver, vai pensar, opa, não é esse medicamento, vamos investigar um pouquinho mais porque talvez tenha uma outra solução para você, né? Porque ele está pensando em não apenas remediar para te dar um alívio agora, mas sim pensar no teu bem-estar, né? Como um todo. Na empresa, a mesma coisa. A gente tem que remediar menos e agir de uma forma global muito maior. Vão pensando nas questões e vão colocando as questões ali no chat, viu, pessoal? Quarto desafio, né? Quarto ponto, né, de uma liderança de fato centrada no cliente é o como manter a integração dentro da cadeia de valor. Quando a gente fala de experiência do cliente, muitas vezes a gente pensa empresa-cliente, mas é uma das primeiras coisas que
que eu vi, que eu consegui estudar lá desde 2007, 2008, porque eu comecei a estudar, né, diversos tipos de negócio. Então, eu, para entender um pouco melhor relacionamento, eu estudei desde ONG, desde indústria de diversos tipos, a indústria alimentícia, a indústria de jeans, a indústria relacionada à construção civil, depois fui para a área relacionada a varejo, né? Enfim, diversos tipos de varejo. E tem um setor que é o setor que eu fui me aprofundar de fato, né, nessa perspectiva de experiência do cliente, criação de relacionamento de forma estratégica, que precisa de uma integração absurda dentro da cadeia de valor, que são restaurantes. Restaurante, ele precisa disso para oferecer uma boa experiência para o cliente na ponta. Então, um restaurante, por exemplo, ele não pensa só em fazer um bom prato, ter um bom cardápio, ter um bom ambiente, ter um bom serviço e ponto, acabou. Não, a experiência dele começa com o fornecedor. Se ele comprar um produto mal, tanto em negociação quanto em qualidade, vem tudo para frente, né? É a questão ali da cozinha ficar de mau humor porque não tem um bom produto, não conseguir trabalhar direito, vai fazer um prato meia boca, que isso vai fazer com que chegue um produto meia boca lá pro cliente, e o cliente vai reclamar, enfim, aí vai ser uma cadeia de infelicidade de fato. Né? Então, para a gente pensar nisso, né, dentro dessa perspectiva, restaurante, eu acho assim excelente, porque sabe aquela coisa de brigou com o fornecedor, recebe a ponta da carne? Acontece, gente. Então, pensar em toda a cadeia, desde a questão do fornecedor, depois de equipe de cozinha, né, que é a equipe ali do processo produtivo, né, se eles estão bem, se eles têm as melhores condições de fazer o produto, o serviço, enfim, da melhor forma. Inclusive, tem alguns restaurantes que eles preferem dispensar um determinado dia cozinheiro, substituir chefe, comi, enfim, que não está bem, do que deixar uma pessoa que pode ser uma laranja podre para todo o resto. Isso é bem importante, né? Por quê? Porque a qualidade do que a empresa vai estar dando como tom da oferta para o cliente está ali, né? Depois, né? O prato chegou ali no salão, né? Tem a parte da entrega desse prato, né? Não errar a mesa, não errar o pedido, tudo tem que estar de uma forma sincronizada, inclusive não errar na questão ali do tempo, né? E quem vai estar dando muitas vezes o tempo de ser mais rápido, mais devagar é o maître, né? Que ele vai estar otimizando todo esse processo, porque quem, né, vai ali consumir, né, dependendo do tipo de estabelecimento, não pode esperar muito, mas também não pode ser muito rápido, por uma questão interna e também por uma questão de percepção de valor ali para o cliente, né? Aí tem uma outra questão, né? Na hora ali do serviço, como vai estar sendo feito, né? Não só a questão da organização da sala, da recepção e da locação ali do cliente dentro do estabelecimento, também tem toda uma lógica disso que envolve a percepção dos próximos clientes. Tem até isso, né? Muitas vezes o cliente não pode escolher o lugar dele. No Brasil é mais comum, né? Mas, por exemplo, aqui na França não pode escolher. Por quê? Porque os primeiros lugares que têm que ser ocupados são os lugares perto da porta, porque parece que está mais cheio, parecendo que está mais cheio, chama mais gente, tem toda uma lógica, né? E depois, né, tem toda uma rotina ali de como fazer ali a oferta dos pratos, enfim. Então, tem toda uma rotina de pequenos serviços que acontecem de uma forma muito simultânea e que se um estraga, se um sai ali um pouquinho problemático, quem sai no prejuízo é o cliente. E vocês viram que a gente não está falando nem só de atendimento, nem só de produto. A gente falou de uma cadeia um pouco maior. É essa relação da gente ter cadeia de qualidade mesmo, onde cada função, uma é dependente da outra na entrega de valor para o cliente final. Então, essa dependência da cadeia, essa interligação da cadeia, é fundamental para a experiência. E onde está o líder aí? Está na organização de tudo isso e na conscientização das suas equipes sobre a necessidade da entrega do que eles estão fazendo, por mais longe do cliente eles estejam, né? Que aquilo é fundamental para o cliente receber uma boa qualidade lá na ponta e mais do que isso, né?
para que o próximo a receber o que eles estão produzindo, o que eles estão fazendo, o que eles estão entregando em serviço, enfim, seja também percebido como uma boa experiência, porque aquilo vai impactar na forma de trabalho da próxima equipe que vai estar sendo responsável por aquela atividade, por aquele produto, por aquela finalização, tá? Então a gente tem que pensar nessa cadeia, nessa lógica de fato da criação de valor. E o quinto desafio, desculpa, é a gente saber conciliar os lucros e experiência. Parece simples, né? Mas não é. Sabe por quê? E isto é uma questão que aí não envolve só a alta liderança, mas as lideranças intermediárias também. Essa filosofia do próprio lucro. Porque quando a gente trabalha com a experiência do cliente, uma coisa que a gente tem que ter sempre muita consciência é que, primeiro, a gente satisfaz a necessidade do cliente. Primeiro, a gente atende a demanda do cliente. Primeiro, a gente oferta valor para o cliente. O lucro é uma consequência disso. A empresa centrada no cliente tem essa lógica. O lucro é uma consequência do atendimento ao meu cliente, não ao contrário. A maior parte das empresas pensam ainda, eu tenho que ganhar dinheiro, como eu vou fazer? O caminho contrário. E aí que está o problema, porque a centralidade do cliente morre a partir do momento em que você pensa em cortar custos, cortar equipe, agilizar o processo de vendas, né? Principalmente muitas empresas quebram ali a qualidade e excelência da entrega para o cliente em momento de crescimento acelerado. Opa, batemos a meta de tantos mil clientes, né, chegamos no lucro tal. Ai, foi a maior taxa de reclamação que a gente teve. Por quê? Porque não aguentou ali a própria cadência. Então, a gente tem que sempre ponderar isso, e os líderes são fundamentais para equilibrar isso em termos de consciência dentro da equipe e consciência própria nas próprias atividades, né? Por quê? Quando a gente fala, né, de uma pirâmide aqui, de hierarquia, de fato, das necessidades da empresa, a gente pode até fazer um contraponto com aquela pirâmide das necessidades de Maslow, tá? Que é a gente pensar, primeiro, né, em organizar recursos e competências para o negócio, né, para fazer as coisas ali acontecerem. Por exemplo, para a gente, né, se a gente pensar na pirâmide de Maslow, a gente ter ali questões básicas, fisiológicas da gente super satisfeitas, né, homeostase bem feita, para depois a gente conseguir evoluir, né? Depois que a gente consegue evoluir, dentro da empresa, a gente vai pensar em cultura, em clima, porque as pessoas na base aqui, elas já estão organizadas. Os recursos, os processos também já estão organizados. Aqui a gente vai pensar em como eu vou criar uma atmosfera de fato de relacionamento que me agregue valor. Então, aqui eu vou pensar em cultura, eu vou pensar em clima. Depois que eu tenho, né, isso já satisfeito, só voltando aqui na pirâmide de Maslow, nessa partezinha aqui, a gente tem questões básicas de subsistência, né? Questão mais relacionada a ter uma casa, a ter um trabalho, ter condições financeiras, né? Conseguir viver, não necessariamente bem, mas viver, né? Sobreviver, enfim, questões ali básicas, né? Aqui iniciando um contato social. Depois, a gente tem a parte ali da empresa de relacionamentos estratégicos, né? A empresa que ela já tem ali competências e recursos organizados, ela tem um bom clima, uma boa cultura, ela vai pensar, eu vou fazer relacionamentos para me agregar mais valor. Me agregar mais valor como? Né? Fazendo uma cadeia de relacionamentos ali que possa otimizar tanto informações quanto entrega de valor de fato para o cliente lá na ponta. Né? Eu vou pensar desde a questão de parcerias, vou melhorar o relacionamento com o colaborador, vou melhorar e fazer uma política ali boa com os fornecedores, fazer estratégias que melhorem minha entrega de fato, tá? Aqui, se a gente pensasse na pirâmide de Maslow, também são relacionamentos, né? Quando a gente está pensando muito em relacionamentos sociais, tanto na questão de família, relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, e quando que a gente consegue pensar em relacionamento? Só quando a gente já está bem em termos de questões sociais básicas e quando a gente está bem em questão de saúde. Quando a gente não está bem em questão de saúde, quando a gente não está bem em questões sociais, relacionamentos estratégicos, né? Desculpa, no nível pessoal, não para em pé.
Depois, se a gente pensar na empresa subindo essa pirâmide, a gente tem a realização dos clientes. A realização dos clientes, né? O que que é? É a gente conseguir entregar valor, a gente conseguir atender ali a necessidade daquele cliente, é a gente conseguir atender a expectativa dele com muita verdade na entrega, ok? Porque isso vai fazer que ele valorize a minha empresa, valorize a minha entrega e gere meu resultado financeiro, gere o lucro, ok? Dentro da pirâmide de Maslow, né, da hierarquia das necessidades, a gente tem aqui, né, primeiro questões relacionadas à realização, né, pessoal, e depois a questão da autoestima. Eu vou me valorizar como uma consequência do que eu conquistei de fato, tá? Mas por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Essa daqui é a pirâmide de quando a gente pensa na experiência do cliente de fato como uma estratégia dos negócios. O líder ele tem que ter consciência de que, opa, primeiro eu organizo a casa com recursos e competências, depois eu tenho um clima e uma cultura ideal para trabalhar e para ofertar ali minimamente as experiências. Depois eu penso em construir relacionamentos estratégicos para daí eu ter ali o foco na realização dos clientes. Eu não consigo pensar de fato direto no sucesso do cliente se eu não tiver tudo isso para baixo. E eu também não vou ter ali um sucesso em termos de centralidade do cliente se eu pensar no lucro antes de pensar no cliente. Porque o lucro, como eu estava falando para vocês, tem que vir como consequência dessa realização do cliente, do atendimento de fato da necessidade do cliente. Senão, né, ele não vai perceber como algo de valor de fato. Tá? Até por isso que eu sempre falo que a experiência do cliente não é o que ele sente, mas é o que a empresa faz ele sentir. E principalmente é o que a empresa vai fazer através dos seus líderes, né, sentir. Mas ali os líderes passando, logicamente, né, tudo isso em proposta de valor nas suas equipes para que isso seja de uma forma genuína, refletido em todas as atividades que a empresa faz e chegue no cliente lá na ponta da melhor forma possível. Então, tudo é possível dentro da questão da gestão de experiência do cliente. Até mesmo na própria metodologia da RepTrack, na metodologia que eu atuo, a gente pensa em todos os pontos de contato, primeiro pensando ali na organização de pessoas, né? Porque como a gente estava conversando aqui, nem todo negócio consegue ter, né, uma melhor experiência do cliente, porque tem que organizar pessoas, processos, né, tem que ter ali uma estrutura e uma perspectiva de riscos, né, mas além disso, ela tem que ter ali uma consciência e uma liderança focada, no cliente de fato, para depois ela ter ali o alinhamento de todas as estratégias, antes, durante e depois da compra, que envolve desde o posicionamento de marca, da promoção de vendas, né, toda a parte de comunicação, a questão do posicionamento digital, a reputação e a influência online, questão relacionada ao ambiente, né, o ambiente que eu digo é a cara da empresa, seja no físico, seja no digital, porque isso influencia a percepção de qualidade, a questão da atmosfera de relacionamento, os processos, produtos, né? A questão do atendimento, o check-out, né? O check-out aqui não só forma de pagamento, mas ambiente de pagamento, forma de negociação, relacionamento nesse momento, porque é super importante que é o momento da finalização ali de fato. Depois da compra, é pensar em o que eu preciso de informação para analisar a satisfação desse meu cliente, a probabilidade de fidelização dele, né, o que eu posso melhorar de fato, como fazer isso da melhor forma, que faça sentido para a minha empresa, tá? Porque uma coisa que todo líder tem que ter em mente, até quando a gente trabalha a experiência do cliente, como eu estava falando para vocês, é saber se adaptar ao cliente. Adaptar o cliente é ver o que faz sentido em termos da entrega do negócio, em termos de satisfação para esse cliente e não necessariamente copiar tudo que é tendência no mercado. O que eu mais vejo hoje, tanto nessa questão de aplicação de pesquisa de satisfação, enfim, implementação de programa, é um copia e cola do vizinho, mas sem adaptação necessária para o cliente. E isso ok, é ter um programa ali né, de voz do cliente e tal, mas às vezes não se aplica, né? Então tem que ter essa adequação ali na empresa. A gente tem que ter a questão de um pós-venda, né, de uma forma ali que preste atenção de fato, né, no cliente e consiga envolver ele
para retomar, depois de uma compra, essa proximidade com o negócio, é ter programas de fidelização estruturados para realmente ofertar benefícios, né, e recompensas através de uma proximidade muito natural, muito genuína, não só através ali de compra, recompra por parte da empresa, porque tudo isso vai otimizar a percepção, a valor de marca e a experiência vivenciada de fato com a empresa, fazendo a empresa ganhar mais dinheiro, lógico que esse que é o objetivo. Então, para a gente pensar de fato uma liderança, né, centrada no cliente, a gente tem que pensar ali no tripé, que é ter pessoas e pensar em pessoas, né, de uma forma a criar e manter experiências. Então, é ser menos operacional e pensar em muito mais relacionamento próximo com as equipes, capacitação dessas pessoas, mas eu digo não só capacitação através de treinamento, mas até mesmo a alocação de recursos conforme perfis ali que façam sentido para ter ali a melhor entrega para o cliente. A gente tem que pensar nessa adequação também. O segundo ponto, a gente tem que ter processos muito alinhados e eficazes, né, na estratégia ali de entrega de valor para esse cliente. Então, em todo esse processo que eu mostrei para vocês, de ponta a ponta, a gente tem que ter um alinhamento, a gente tem que ter uma cadência adequada do momento ali de relacionamento com esse cliente, né? Se a gente tiver algum ponto que aumenta muito a expectativa e depois tem uma entrega que não é muito legal, aí já quebra um pouquinho. E, por último, a gente tem que ter uma perspectiva, mas uma perspectiva para evitar problemas, que é a gestão de riscos estratégicos, né? Que riscos estratégicos é uma forma da gente ver o que pode dar errado no momento da implementação de estratégia empresarial, para a gente ter ali novas possibilidades para conseguir atingir o objetivo da melhor forma possível, ou até mesmo ter mais oportunidades com isso. E para discutir isso em profundidade, de fato, né, eu vou estar ministrando o curso a partir do dia 13, a partir da segunda-feira que vem já, às 7 horas, Estratégia e Gestão da Experiência do Cliente. Esse curso é um curso online e ao vivo, tá? E até eu arrisco dizer que é o único curso do Brasil que traz a experiência do cliente a nível estratégico, de fato, estratégico que eu digo, trazendo estratégia empresarial. A gente vai discutir que estratégia realmente facilita a implementação de uma experiência do cliente de fato, né? Que tenha essa centralidade, uma cultura centrada no cliente, seja menos atendimento e relacionamento, seja realmente estratégia focada em experiência. A gente vai trabalhar também essa questão do posicionamento do negócio, como adequar, né, a estrutura empresarial, a cultura e a forma realmente de ter um plano de estratégico focado no cliente. A gente vai discutir essa metodologia da RepTrack de uma forma mais aprofundada, para no final, né, a gente conseguir criar um projeto. O que é esse projeto? Até passo rapidinho aqui, só para vocês terem uma água na boca, tá? Que é a gente analisar a cliente, empresa e como criar as experiências alinhando essas duas questões. E essa empresa, cliente, para ofertar a melhor experiência como resultado, de fato, para o cliente e de resultado também para o negócio, tá? E quem quiser trabalhar essa metodologia de uma forma mais quantitativa, através de dados e pesquisa, tá? No dia 24, 25 de novembro e no dia 2 de dezembro, vai estar acontecendo a imersão BXI, inclusive com apoio do IAG, Escola de Negócios da PUC-Rio, que o objetivo é trabalhar o Business of Experience Intelligence, que é trabalhar dados para tomada de decisão, mas com a estratégia de fato centrada no cliente, através do conceito de Business of Experience. Então, a gente vai trabalhar de ponta a ponta, de uma forma muito prática, como ter dados e orientar a organização através desses dados para ter uma estratégia ali centrada no cliente de fato. Então, o link vocês podem acessar via esse QR Code, né, que é bxi.reptrack.com.br. E só voltando aqui para vocês pegarem o curso da PUC-Rio, o link para vocês se inscreverem, vocês entram lá na Escola de Negócios da PUC-Rio, iag.puc-rio.br, lá vão ter ali cursos online e vai ter a parte de estratégia e gestão da experiência do cliente, né? Ou vocês digitam ali na barra de
de pesquisa de vocês, estratégia, gestão, experiência, cliente, tá? Então, tudo com um tracinho. Então, vocês podem se matricular, tá? Que a gente está na quinta oferta já, é bem bacana. A gente tem grupos ali que trazem muitos insights para a gente discutir de uma forma bem prática, de fato, tá? Então, convido a todos para participarem desse momento realmente de troca de ideias, de informações, de uma forma focada em estratégia empresarial, tá? E quem tiver dúvidas, né, digita ali no chat, vou responder ali para vocês. Agradeço a participação. Espero contar com vocês, né, nos próximos conteúdos, nas próximas oportunidades e no curso e na imersão também, ou no curso ou na imersão, tá? Aqui deixo os meus contatos para vocês. Vocês podem me escrever no juliana@reptrack.com.br, tá? Fiquem à vontade, também tem o número do WhatsApp. Podem entrar no site, dar uma olhadinha na forma que eu trabalho, estudar um pouquinho sobre a metodologia, tá? Que é a metodologia que a gente vai estar explorando no curso que começa segunda-feira. Ok, gente? Então, agradeço a todos pela participação, tá? E agora vamos às perguntas. A Luciana falou que estava escutando bem. Isabelle Maia e Victor Maia. Juliana, boa noite. Boa noite, Isa, e boa noite, Victor. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Qual conselho você consegue dar para consultores conseguir transformar a cultura de uma empresa voltada para o lucro, passarem a uma empresa voltada para o cliente? Eu foco muito no Customer Success da Inquigestão. Olha, Isabelle e Victor, não é impossível, tá? Fazer essa mudança de uma empresa focada no lucro, porque assim grande maior parte das empresas é focada de fato no lucro, né? O cliente ali é uma consequência. Até se a gente parar para pensar em como os negócios nascem, de fato, a maioria deles, infelizmente, é por questões financeiras. Isso é estatisticamente provado. Então, o lucro é muito forte ali nessa raiz, né, de fato, do gestor, do fundador do negócio, né? Quero ganhar dinheiro, como eu vou ganhar dinheiro? Aí vê um nicho de cliente e aí o propósito fica em segundo lugar. A questão é, primeiro, defina se esse líder tem a predisposição e tem a aptidão para querer essa mudança. É a primeira coisa, tá? Porque uma coisa que eu vou falar para você é clara. Muitos gestores falam que querem experiência do cliente, mas no fundo, não. Tá? Isso, eu trabalho anos com isso, então assim, às vezes já no primeiro bate-papo já sei o que vai para frente e o que não vai. É por muito personalidade de fato, é a personalidade do próprio gestor, o que ele quer da vida, primeiro, profissional dele, que isso vai ditar muito as regras do negócio dele. Tá? Se ele tiver inclinado realmente a essa mudança, aí passa para o segundo passo, que aí é definir qual que é o propósito de fato da empresa, mas o propósito centrado no cliente. E aí é revisar todo o planejamento estratégico do negócio. É começar realmente pelo planejamento estratégico, tá? Respondi a tua pergunta, Isabelle e Victor. Então, assim, é o que eu estava falando, sabe? Não acredito muito de mudar a cultura através de curso, através de treinamento, Enfim, a questão é mudar planejamento estratégico, mudar a orientação, é de cima para baixo, porque até se a gente pegar, tá, estatisticamente, como acontece a dinâmica dos negócios, começar um projeto pela base, o grande problema é que se a gente começa pela equipe de atendimento ou de CX, né, a agilidade e a rotatividade é muito, muito alta. Então, a perenidade das coisas que são feitas ali fica sempre a curto e médio prazo,
né? Elas vão para frente se, né, a gente tiver ali uma estrutura organizacional que faça com que essas pessoas, aí envolve até mesmo a questão de política de gestão de pessoas, né, façam elas ficarem mais tempo, porque elas vão absorvendo isso, vão passando a mensagem, mas aí é trabalho de muito formiguinha, tá? É assim, há muitos, muitos, muitos anos, tá? E anos aí que eu tô falando vai planejamentos estratégicos, tá? A Caroline, é, como é a melhor forma de expandir o conceito de centralidade do cliente em uma companhia verticalizada e tradicional que trabalha com produtos e serviços, a partir de uma equipe de atendimento ao cliente, um cenário com necessidade de quebra de paradigmas? Eu acho que eu já respondi parte dessa pergunta, Carol, nisso que eu comentei agora há pouco, né? Quando precisa se quebrar paradigma, né? A equipe de atendimento, ela precisa de treinamento, né? Enfim, todo esse processo de mudança, mas a mudança é de cima para baixo, né? Então, se tem uma estrutura verticalizada, tradicional, né? A questão da abertura para a centralidade no cliente tem que começar do topo, tem que começar por um processo de conscientização dos gestores para que eles comecem a se abrir, né? Logicamente, não é do dia para a noite também que eles vão mudar. Não quero mais saber, né, de lucro como prioridade. Vou pensar no meu cliente lindo, maravilhoso, porque envolve questões de personalidade, mas tem essa questão de que tem que fazer um processo de conscientização dos líderes primeiro, para depois expandir isso de uma forma muito natural através de programas internos para as bases. Tá? Se eu fizer isso ao contrário, é como eu falei para vocês, é coisa que demora muito, muito, muito tempo e às vezes para ali no meio do caminho, sabe? Começa a dar aquelas quebras de fato, porque está muito relacionado com o propósito do negócio, tá? E aí, quando a estrutura é tradicional, verticalizada, é, eu não falaria para você para mudar, né? Ah, não, agora vamos fazer uma estrutura mais horizontalizada, né? Vamos modernizar um pouco, porque é a forma de trabalho da empresa. Mudar o formato de gestão dela, às vezes, é muito arriscado, porque ela perde em produtividade. Né? Até mesmo a forma dela construir os relacionamentos se torna um pouco mais difícil. Então, a questão dessa questão da verticalização, né, dentro da experiência do cliente, é a gente fazer com que a comunicação e a abertura para informações seja mais facilitada também, tá? A Isa e o Victor, eu me formei em IAG, tenho orgulho dessa escola. Pena que na minha época não tinha foco forte em startups, mas é ótima escola. Tem benefícios especiais para ex-alunos? Tem sim, Isa e Victor. Eu não lembro se são 20 ou 30%, tá? Mas tem um desconto bem gordinho para ex-alunos, tá? Nos cursos, tá? Espero vocês na aula, viu? Gente, se eu respondi todas as questões, né? Agradeço de novo a participação de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha se no YouTube tem alguma questão já para responder também. Eu desliguei aqui porque estava dando microfonia. Cadê o chat ao vivo? Opa, onde está o chat ao vivo? Não, não tem nenhuma questão. Então é isso, pessoal. Então, agradeço a participação de vocês de novo. Desejo uma excelente noite e espero vocês na segunda-feira para o curso Estratégia e Gestão da Experiência do Cliente. Até segunda. Tchau, tchau, pessoal.